convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo número 8. Miqueias, capítulo 6, verso número 8. A palavra de Deus diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Pai, obrigado pela palavra. Mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra para nos dar orientação, para ser o nosso alimento espiritual, o pão que precisamos para permanecer de pé. Fala ao nosso coração mais uma vez, eu quero te pedir. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, não as doutrinas dos homens, mas a doutrina de Deus, a tua palavra, a tua orientação que tanto precisamos. Que o Senhor possa falar e nós possamos dar ouvidos à tua palavra e colocá-la em prática. A minha vida eu entrego em tuas mãos e eu te peço graça e misericórdia e a unção do teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra no poder do Espírito Santo, para que ela cumpra os teus propósitos em cada um de nós. É a oração que eu faço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, essa palavra é meio que uma continuação daquilo que eu disse ontem à noite, na noite de Ano Novo, no culto que nós tivemos ontem. Se você não ouviu, depois escute aí pela internet, porque falava à igreja da necessidade de nós termos uma meta, um plano espiritual. Como disse ontem à noite, quando chega esse momento, fim de ano, virada de ano, todo mundo tem um plano, todo mundo tem um sonho, todo mundo coloca promessas aí para o próximo ano, né, coisas que pretende fazer, pretende realizar, conquistar. Mas, como disse, o mais importante é o que nossa vida espiritual vai mudar. De que maneira nós vamos atender ao chamado de Deus sobre a nossa vida. E, para isso, nós temos que viver como cristãos, já que assim nos chamamos, né? Assim nos designamos. E viver como cristão é viver de acordo com a vontade de Deus. Não há outra maneira de se fazer isso. Não posso dizer que sou de Cristo, senão obedeço a sua palavra. Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é uma incoerência nós anunciarmos que somos cristãos e não vivermos de acordo com aquilo que ele nos diz na sua palavra. Então viver como cristão é viver dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é expressa na Bíblia Sagrada. É nela que nós encontramos as determinações de Deus, os seus mandamentos, as ordens que ele deixou para que eu possa viver uma vida tranquila e em paz. Eu preciso obedecer a esta palavra. E aqui no texto que nós lemos, um pequeno versículo no meio do livro do profeta Miqueias, Deus está aqui revelando o que é bom. Ele simplesmente dá esta declaração em Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus está nos dando uma declaração do que de fato é bom. E o que é bom para nós, né? Como disse aí, em alusão ao final do ano, todos os projetos e planos que nós temos, a princípio parecem bons. Inclusive a Bíblia diz que aos próprios olhos o caminho do homem parece sempre bom, mas depois Deus revela a verdade. Então muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom, na verdade não é tão bom assim, não é o propósito de Deus para nós. E aqui a Bíblia diz que Deus nos declara aquilo que é bom. Então, se Deus dá uma declaração do que é bom, e eu quero viver diante desta bondade, diante dessa vida tranquila, eu preciso me empenhar por cumprir aquilo que Deus diz que é bom para mim, que é bom para a minha vida. E de fato a declaração é muito simples: Deus te declarou
o que é bom e o que Ele pede de você. E aqui, irmãos, há uma observação. A gente muitas vezes usa essa expressão em relação aos homens. Quando a pessoa é muito importante e ela nos pede alguma coisa, o que dizemos? Seu pedido é uma ordem. Será que podemos aplicar isso a Deus? Ou é simplesmente um pedido que Ele está me fazendo e que eu posso optar por aceitar ou não, obedecer ou não? Eu creio que o pedido de Deus é uma ordem. Como disse Jesus, e eu repito, se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, Ele me chama de amigo, mas Ele quer que eu faça aquilo que Ele manda. Então, o pedido de Deus para nós deve ser encarado como uma ordem. E o pedido é muito simples. Aqui está o profeta dizendo, da parte de Deus, o que Ele pede de mim e de você: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas são requeridas neste pedido de Deus a nós. E 3 coisas que são apontadas como algo bom. Declaração de Deus sobre o que é bom e requerida de cada um de nós que deseja andar de acordo com a vontade de Deus. Então, um bom plano para nós, para esse ano e para qualquer ano que venha pela frente e para o futuro da nossa vida, é andarmos diante da vontade de Deus. E andarmos no caminho da bondade que Ele propõe para nós, cumprindo estes 3 requisitos aqui colocados de maneira bem simples pelo Senhor. Como Ele quer que eu viva? Como é que Deus quer que eu viva esse ano? Como é que Deus quer que eu me comporte esse ano? Está escrito aqui, que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia e que eu ande humildemente com o meu Deus. Então vamos olhar para cada um desses pontos e tentar entender o que é requerido por Deus. Em primeiro lugar, ele fala da prática da justiça. E eu preciso entender esse conceito, porque praticar justiça não pode ser entendido como fazer justiça com as próprias mãos, não é? Não, eu não fui chamado para praticar a justiça desta maneira, sendo um justiceiro, não é? Como são chamadas as pessoas que praticam a justiça com as próprias mãos. Não é esse certamente o conceito apresentado por Deus. Mas para eu entender, eu vou olhar para as palavras de Jesus. Eu chamo você a abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Quando no versículo número 6, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão fartos. E aqui Deus diz para mim, pratique a justiça. E Jesus me ensina que eu preciso ter fome e sede de justiça. Desejo de que a justiça se estabeleça, porque a justiça é a base da ação de Deus. Veja, a Bíblia diz no Salmo número 89, eu quero ilustrar agora com alguns versículos. No Salmo 89, no verso 14, diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. A base, o fundamento do trono do reino de Deus é a justiça e o direito. Então eu preciso buscar a todo custo, com fome, com sede, como disse Jesus, o estabelecimento da justiça de Deus, do direito de Deus, que é a base do seu reino, como diz a palavra. E isto para nós precisa ser bem entendido, porque a justiça de Deus não é como a justiça dos homens. A justiça dos homens está bem aquém da justiça de Deus. E eu preciso entender esse princípio, inclusive em relação a mim mesmo. Porque veja o que diz a Bíblia em Isaías, no capítulo 64, no versículo número 6. Eu mesmo não tenho justiça própria. Por nossos próprios méritos não temos justiça alguma.
A justiça vem de Deus. Está escrito em Isaías 64, versículo número 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Diz então o profeta Isaías, falando por Deus, que as minhas justiças, as suas, as nossas, são como trapos, nada significam diante de Deus. O nosso senso de justiça está muito aquém da justiça de Deus. E quando Jesus diz que eu tenho que ter fome e sede de justiça para ser bem-aventurado e farto, eu preciso desejar a justiça de Deus e não a minha. Porque eu não tenho justiça própria. Isso é um conceito que todos nós temos que entender. A Bíblia nos diz em 1 aos Coríntios, abra comigo aí, 1 aos Coríntios, capítulo número 1, versículo número 30, no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Eu sou de Jesus, e Jesus se tornou em mim sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então a minha justiça não é própria. A minha justiça, aquela que tenho hoje, foi Jesus que se tornou para mim. Em outras palavras, Ele é a nossa justiça. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo número 21, vamos ler mais uma vez o texto do apóstolo Paulo. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, o que, irmãos? Justiça de Deus. Nós nos tornamos justiça de Deus porque Jesus levou os nossos pecados. Ele levou aquilo que manchava a nossa vida, a culpa que estava em nós foi levada por Ele, e por isso nos tornamos justos. E agora precisamos aprender a andar na justiça de Deus. Como Deus requer de nós, como Ele diz que isto é bom, a justiça deve fazer parte do nosso caráter. Em 1 de João também está escrito, vamos ler no capítulo número 2, no versículo número 29. Se sabeis que Ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A prática da justiça deve ser uma característica da vida de um cristão. Como disse, não justiçando, mas vivendo dessa forma, sendo justo, porque Deus assim nos constituiu pela morte de Jesus em nosso lugar. E agora precisamos praticar a justiça, como está escrito por Deus no texto que nós lemos aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Pratiques a justiça. É a ordem de Deus declarando que isso é bom. A prática da justiça, segundo diz a primeira epístola de João, ela me caracteriza como alguém nascido de Deus. Então, eu e você, irmãos, não podemos praticar a injustiça, não podemos ser injustos. Temos que ser pessoas justas, como foi dito ontem à noite, corretas, mesmo que o mundo esteja invertido, mesmo que no mundo, como eu disse ontem, o crime compense, mesmo que no mundo isso se torne algo normal, para nós tem que ser diferente. A nossa prática é a prática da justiça, não justiçando os outros, mas fazendo justiça na nossa vida, praticando justiça em nós. Esse é o requerimento de Deus dito através de Miqueias. Eu vou te mostrar o que é bom, disse o Senhor. Eu vou te dizer o que é bom.
E uma das coisas que é boa, é que você pratique a justiça. Praticar a justiça, como vimos ontem o exemplo de Jó, é andar em retidão. Você que ouviu a mensagem ontem, a retidão. É esse caminho que nós temos que andar, não o caminho tortuoso, não o caminho do atalho, não é? Mas o caminho reto. E isso é bom aos olhos de Deus, para que aquilo que a gente faça, como diz a Bíblia, seja para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça para que Deus seja honrado, através da sua vida, do seu exemplo. Então esse é o plano para nós. Qual é o plano para 2023? Seja justo. Você já foi justificado por Deus. Então agora viva de acordo com aquilo que Deus fez na sua vida. Coloque Deus nas coisas que você faz, nos planos que você tem, nas conquistas que você tem pela frente. Coloque Deus em primeiro lugar, como disse Jesus, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E aí o que acontece? As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são consequências. Mas o que é primeiro, o que é prioritário? O reino, a justiça. O reino tem a sua base, como você viu comigo no Salmo, na justiça. Então é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. Honrar a Deus com quem somos, com aquilo que nós somos. Como falei ontem em relação a Jó. Deus dizendo: veja meu servo Jó, olhe para ele, não é? É um exemplo a ser seguido. Assim deve ser a nossa vida. Mas Deus continua falando através de Miqueias e diz que você pratique a justiça e ande em misericórdia. Isso é também colocado por Deus como um requerimento para nós, andar na misericórdia. E mais uma vez eu recorro ao Sermão do Monte, aonde Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurado, ou seja, feliz, quem são? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O prêmio da misericórdia é a misericórdia que eu preciso. O prêmio da misericórdia que eu aplico aos outros é a misericórdia que eu próprio necessito. Então Deus diz: ande em misericórdia. Porque, em primeiro lugar, o maior exemplo de misericórdia que temos é o próprio Deus. Deus é misericordioso. A Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E dia a dia Ele renova sobre nós a sua misericórdia. É por isso que a gente pode acordar, levantar da cama, tomar café, ir trabalhar, viver, porque a misericórdia do Senhor se renovou por mais um dia. Você está aqui essa noite, você passou por mais um ano. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se renovou sobre você e te deu mais um ano para você celebrar. A misericórdia é característica de Deus. E o que Ele diz para mim, que é bom que eu ande em misericórdia, que eu não esqueça que eu preciso disso, e Ele é o meu exemplo. Veja no Salmo número 103, vamos ler a Bíblia no Salmo 103, no versículo número 8, a palavra do Senhor diz assim sobre Ele próprio, Salmo 103, 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Característica de Deus: Deus é amor, Deus é misericórdia. E eu preciso, segundo a ordem que Deus me deu aqui, andar em misericórdia. Plano bom para o ano de 2023, que eu ande em misericórdia, que eu ame a misericórdia. Porque amar a misericórdia é como agradar a Deus, é como amar também a Deus. Porque Deus diz na palavra que Ele se agrada mais de misericórdia do que de sacrifícios.
Sabe onde está escrito isso? Vamos ler Mateus, capítulo 9, versículo número 13. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, que significa sacrifícios, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ele quer que eu e você venhamos a aprender o que significa que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Então, andar na misericórdia é mais importante do que praticar sacrifícios ou sacrificar-se em nome de Deus. Às vezes a gente quer fazer muitos sacrifícios por causa de Deus ou pela causa de Deus e esquecemos de andar em misericórdia. E nos tornamos pessoas implacáveis com os outros, esquecendo que nós mesmos estamos de pé por causa da misericórdia. Se eu tenho um ano pela frente é porque Deus é misericordioso comigo. Então o que Ele me chama a fazer e diz que isso é bom, é que eu ande nesta mesma misericórdia que eu necessito. E que isso esteja acima de qualquer sacrifício que eu venha a fazer, porque Ele prefere a misericórdia. E a misericórdia, ela tem um poder também que é maravilhoso. E eu quero mostrar isso a você em Lucas, no capítulo 10, no verso 36 ao 37. Lucas, Evangelho, capítulo 10, verso número 36 e número 37. A palavra do Senhor diz: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Você conhece essa passagem? Aqui está a passagem chamada de o bom samaritano, em que Jesus conta a história de um homem que foi assaltado, foi violentado, foi deixado ali caído, e depois passaram religiosos por ele e o ignoraram completamente, até que passa um homem meio que desqualificado pelos judeus, um samaritano, e este cuida do homem, provê ali as suas necessidades, não é? E aí no fim da história chegamos a esse versículo em que Jesus pergunta para um homem entendido da lei, para um religioso que ali estava o indagando sobre a palavra, e ele pergunta e diz simplesmente: nestes personagens aqui da história, estes três, não é? Qual deles parece ser o próximo desse que estava caído na estrada? E aí a resposta do intérprete da lei é a seguinte no verso 37. O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O que o texto está me ensinando é que a misericórdia nos aproxima. Quem é o próximo daquele homem? Porque a dúvida do doutor da lei era saber quem é o meu próximo, quem é aquele que Deus diz que eu devo amar, porque a Bíblia diz que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso saber quem é o meu próximo. Por isso Jesus contou a história. E aí no final da história o homem é obrigado a admitir que o próximo daquele caído era aquele que usou misericórdia. Então a misericórdia me aproxima de alguém. A misericórdia me torna o próximo de alguém. Por isso Deus diz o que Ele requer de mim: que eu simplesmente pratique a justiça e ame a misericórdia, porque ela vai me aproximar de alguém. Ela é um dom que deve ser também exercido com alegria. Se eu e você exercitarmos a misericórdia, nós seremos mais próximos dos outros.
nós seremos mais úteis a Deus. Veja o que diz a Bíblia em Romanos 12, 8. Romanos capítulo 12, versículo número 8. Romanos 12, 8 diz: ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, faça como? Com alegria. Então a Bíblia diz que eu devo exercê-la com alegria, porque cada vez que eu exerço misericórdia, eu me lembro que eu preciso de misericórdia. Eu me lembro que eu só estou de pé por causa de misericórdia. Então isso é motivo também de alegria para nós. 2 planos que Deus já te deu para o ano de 2023. Pratique a justiça e ande em misericórdia. Mas por fim, Miqueias também diz, da parte de Deus, o que é bom. Além dessas 2 coisas, ele diz, em terceiro lugar, e ande humildemente com o teu Deus. Ande com Deus e o faça humildemente. Parece uma redundância, porque eu só posso andar com Deus em humildade, né, irmãos? Será que dá para alguém andar orgulhoso com Deus? Tem umas pessoas, né, que se dizem até cristãs, que parece que fazem o contrário do que esse versículo diz, né? Elas têm um orgulho de dizer que estão com Deus, que elas menosprezam todas as outras, né? Todas as demais são menosprezadas, porque ela diz assim: não, eu sou de Deus, Deus está comigo. Ó, se tocar em mim já sabe, hein? Então parece que é meio uma atitude de orgulho, só que Deus diz assim: ande humildemente comigo. Porque ninguém pode se exaltar na presença de Deus, irmãos. Quem é que pode se exaltar? Quem é que pode reivindicar alguma coisa? São coisas ridículas, né, que as pessoas às vezes falam e até ensinam. Vou reivindicar de Deus. Como se eu tivesse algum direito. Você reivindica direitos. Qual é o direito que eu tenho? Nada é por direito, tudo é por graça. Tudo que Deus faz por nós é por graça. E juntamente com a graça está ela lá, a misericórdia. Atuando para que eu não seja consumido. Então, eu não tenho nada a reivindicar. Então, eu preciso aprender a andar humildemente com meu Deus. E essa humildade é o exemplo que Jesus nos deixou. O que a Bíblia diz de Jesus? Que ele abriu mão da sua glória, que ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo e andou como um de nós. E esteve o tempo todo com Deus, mas na forma humana, em humildade, humilhado, até a morte, que foi de cruz, para ser ainda uma grande humilhação para ele. E andou e viveu dessa forma, em humildade com o seu Deus. O que Deus requer de você: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande com humildade. Vamos fazer desse ano o ano da humildade, não é? O ano de se esvaziar e dar a Deus a honra que lhe é devida, porque ninguém pode trazer para si a honra que é de Deus. Deus não divide a sua glória com nenhum de nós. Então o que a gente precisa aprender é se esvaziar. E quando eu falo disso, eu falo de olhar para mim mesmo. E você olhe para você e cada um olhe para si. Não olhe para o outro, olhe para si mesmo. E perceba o quanto nós precisamos nos esvaziar. E isso começa reconhecendo as nossas fraquezas e as nossas limitações. Aqui não tem nenhum super-herói, não tem nenhum super-crente aqui. Nós somos pessoas com fraquezas e limitações. E a Bíblia diz que Jesus, o sumo sacerdote, sabe compadecer-se das nossas fraquezas. Ele conhece a minha fraqueza, mas às vezes parece que a gente esquece dela, não é? Às vezes parece que a gente se acha. Então o que Deus está dizendo:
se eu fosse traduzir na versão Maurício Fortunato da Bíblia, é assim: baixa a bolinha, meu filho. Entendeu? Ande humildemente com teu Deus, é mais ou menos isso. Baixa a bolinha, ande devagar, ande na maciota, né? Ande calminho, porque é Deus quem tem o poder, é Ele quem tem a glória, e o orgulho, qualquer tipo de vaidade, só vai me afastar de Deus. E a Bíblia diz isso claramente. A Bíblia fala com todas as letras que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. E é sempre impactante esse versículo, porque graça, qual é a definição de graça, irmão? Favor imerecido, coisa que eu não mereço. Então, quando ele diz que aos humildes ele concede graça, não pense também que ser humilde é uma grande vantagem. E tem gente que diz assim: eu sou muito humilde. Você já ouviu gente dizendo isso? Já acabou com a humildade, né? Porque até na humildade ela quer ser mais do que os outros. Ela diz assim: eu sou muito humilde. Acabou a humildade. Então, a graça não é um prêmio pela humildade, porque eu não mereço. Então Deus me dá algo que eu mesmo assim não mereço. Porque ser humilde não é mais do que obrigação. É um estado que deve ser permanente na vida daquele que sabe quem é, que sabe das suas fraquezas, que não se acha, que reconhece a sua própria miséria, que, aliás, é o pré-requisito para alguém ser salvo. É reconhecer a própria miséria. Porque enquanto o homem não reconhece a miséria, ele acha que não precisa de salvação. Então, é nesse estado que a gente deve viver. E isso faz com que Deus nos conceda a graça, nos conceda aquilo que nós não merecemos. E a Bíblia diz, eu deixo como último versículo para você, para marcar esse nosso ano de 2023. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, no versículo número 15, um conceito de Deus para nós. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O coração contrito é uma habitação de Deus. Então, essa história de que muitos de nós dizem, Deus está no meu coração, depende. Às vezes não está não, irmão. Coração orgulhoso, vaidoso, Deus não está não. Mas quando a gente se esvazia, aí Deus enche. Aí o Espírito Santo enche. Não há como, na lei da física, dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço, num espaço. Então, para que eu seja cheio, primeiro eu preciso estar vazio. E aí no coração contrito, a Bíblia diz que Deus habita. Aí sim eu posso dizer, Deus está no meu coração. Mas enquanto o coração está cheio de coisas, cheio de vaidade, cheio de outras coisas, não dá para dizer Deus está no meu coração, porque não está. Seria simplesmente uma frase de efeito. Viver assim é viver como cristão. E é o plano de Deus para nós. Ele te declarou ao homem o que é bom. Que você pratique a justiça, que você ande em misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Esse é o plano. Segue por ele. Você vai ser feliz esse ano. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor agora. Faça comigo uma oração a respeito do ano que estamos iniciando, onde tantas dificuldades estão ao nosso redor, aonde o quadro não é bonito, mas nós temos uma vida a ser vivida na presença do Senhor. Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos os nossos planos em Tuas mãos.
Entregamos o ano que o Senhor nos deu o privilégio de começar mais um. Entregamos em tuas mãos, pedindo tua graça, pedindo tua misericórdia, que é necessária para que continuemos de pé, pedindo que o Senhor olhe para nós, Pai, com misericórdia e nos ajude a viver de acordo com a tua palavra e com os teus planos. Nos ajude a praticar justiça com a nossa vida, não na vida dos outros. Nos ajuda a praticar justiça, Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar na misericórdia, a sermos mais próximos dos outros. E nos ajuda também, Senhor, a andar humildemente contigo, reconhecendo quem somos, nossas fraquezas, nossas debilidades, que o Senhor conhece muito bem. Tira de nós, ó Deus, toda altivez, todo orgulho, toda vaidade, para que nós possamos desfrutar daquilo que realmente é bom, como o Senhor nos ensina em tua palavra. E possamos viver um ano de acordo com a tua vontade, buscando sempre a tua direção. Fala o coração do teu povo, Senhor, é o que eu te peço, por mim e por eles, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.